Olha só, agora são 16 horas e 34 minutos. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que 74% dos brasileiros dizem ser consumidores ambientalmente conscientes. Vamos entender então o que quer dizer esse termo, esse tema. Para essa conversa eu vou receber aqui o Mário Augusto Cardoso, gerente de recursos naturais da CNI. Mário, seja bem-vindo. Nós conversamos recentemente aqui via Skype, agora você está aqui presencialmente com a gente. É uma satisfação falar com você mais uma vez para a gente tratar de um tema tão importante aí, ou seja, as pessoas estão mais conscientes daqueles produtos que elas devem consumir, né? Perfeito, Thiago. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Bem, a gente percebeu com essa pesquisa que o cidadão, né, o consumidor, de modo geral, está cada vez mais consciente das suas opções de escolha quanto a produtos mais sustentáveis. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de consumo de água, a gente fala de redução de emissões de gás de efeito estufa, a gente fala de desperdício, menor desperdício de produtos e menor geração de resíduos sólidos na utilização desses produtos. Então, a gente percebe que cada vez mais, com informação, esse mercado consumidor, esse cidadão comum, ele está começando a mudar a sua maneira de enxergar o consumo e de melhorar a sua escolha. Mário, isso de fato é muito interessante. Agora, como foi feito esse levantamento? Como vocês chegaram a essas pessoas para ter esses dados aí que são muito importantes, até mesmo para a gente determinar o comportamento dessas pessoas e, claro, isso para as indústrias. E você falou uma coisa muito interessante na nossa conversa, que o agronegócio não trabalha separado das indústrias, né? Então, ou seja, a gente consegue traçar um perfil e atender esse tipo de público, que é muito importante também para os nossos produtores, né? Perfeito, Thiago. A gente fez duas vertentes nessa pesquisa. A gente fez uma pesquisa com os empresários, com as indústrias, com foco principalmente nas pequenas e microempresas, para saber como é que elas estão reagindo a essa questão ambiental, como é que elas estão se preparando para essas questões ambientais, se elas estão considerando isso no seu processo produtivo, de que maneira que elas estão internalizando isso dentro das suas empresas, e também com o setor consumidor, né, com o mercado consumidor, com o cidadão comum, para saber como é que ele reage a isso. Ele está utilizando realmente aspectos de sustentabilidade na sua escolha, do seu produto? Até que ponto há interferência, por exemplo, do custo desse produto na sua decisão? E a gente percebe que isso ainda é um fator determinante na escolha, na opção de escolha do produto na hora da compra, a questão do preço. E isso a gente só vai modificar na hora que a gente tiver uma escala de produção maior e que a gente tiver um maior desenvolvimento, pesquisa, inovação no processo produtivo, para que a gente possa produzir produtos que são mais ambientalmente favoráveis, que se preocupem mais com a questão ambiental, mas que também não tenham um custo menor na sua produção. Mário, agora de fato isso é muito interessante. Esses dados mostram também que os consumidores estão cada vez mais atentos às práticas sustentáveis. Gostaria que você falasse para a gente como esses consumidores estão, como eles estão se conscientizando sobre esses produtos. Porque tem que ler, tem que buscar algum tipo de informação, eles querem saber de onde está vindo a procedência desse produto. Aí entra numa questão muito importante aqui para nós do agronegócio, que é a rastreabilidade desses produtos que saem. Como faz isso? O consumidor faz isso diante de todos os produtos, porque a gente está falando também dos industrializados, né? Exato, Thiago. Eu acho que o grande desafio, acho que para todo mundo, para a sociedade como um todo, quando a gente fala indústria, quando a gente fala mercado consumidor, todos são atores dentro da sociedade. Então a gente tem governo, a gente tem setor produtivo e a gente tem o mercado consumidor e todos eles têm que trabalhar de maneira conjunta para que a gente possa mudar a realidade e tornar os processos produtivos mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. O grande desafio nosso é como você prestar essa informação sem confundir o consumidor. Não adianta você colocar um rótulo enorme cheio de especificações, de critérios que o consumidor não vai entender. Por isso que eu deixo bem claro a questão da água, a questão do resíduo, a questão das emissões. Quer dizer, o consumidor ele já consegue ver isso como um aspecto positivo, ele já consegue enxergar isso como um aspecto positivo. Então é importante que a gente tenha alguns fatores que sinalizem. Da mesma maneira que a gente está fazendo hoje a etiquetagem dos alimentos, colocando como não tão saudáveis aqueles que têm muito
muito sal adicionado, muito açúcar adicionado, a mesma coisa, a gente pode escolher alguns critérios que sejam direcionadores, que sejam indicadores de processos mais sustentáveis, a depender daquele problema que a gente vê maior aí na nossa sociedade. A questão do consumo de energia, a questão do consumo de água, geração de resíduos e emissões são alguns desses fatores que podem estar sendo repassados para o consumidor para a tomada de decisão dele. Bom, para a gente finalizar então, essa pesquisa vai ajudar e muito, não só para traçar esses perfis dos consumidores, mas também para a indústria se adequar a todos eles e levar um produto cada vez mais sustentável para a mesa de todos, né? Perfeitamente. Eu acho que a gente mostra muito na pesquisa, ela reflete muito, que está tendo movimento dos consumidores em relação a isso, em relação a uma escolha mais consciente do seu produto. Essa escolha consciente ela vai refletir no processo produtivo e vai incentivar as empresas para que também invistam mais em processos mais sustentáveis. Para isso a gente precisa de financiamento, para isso a gente precisa da academia, as universidades, todas imbuídas nesse caminho, né? É um caminho que nenhum ator da sociedade percorre sozinho. É importante que todo mundo esteja na mesma direção, olhando na mesma direção. Mário, para quem está nos acompanhando agora e queira ter acesso a esses dados, como ele deve fazer? No portal da indústria da CNI, ele tem todos os dados, eles vão estar disponíveis, toda a pesquisa vai estar disponível, um briefing, né, com um resumo, para que ninguém tenha que ler toda a pesquisa, mas um resumo dos principais fatores ali, os principais requisitos que a gente pesquisou. Tá? Portal da indústria. Tá certo, então, mais uma vez, muito obrigado, é uma satisfação falar com você, agora te receber aqui presencialmente, volte mais vezes para ir agregar sempre com as análises muito positivas aqui para a gente. Obrigado, até Thiago. a próxima. Um abraço.